Bom dia, que Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus mova os céus e envie os seus anjos para trazer respostas do alto sobre a sua vida, pois está escrito que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então que Deus derrame bênçãos do alto céus sobre todas as áreas da sua vida e venha lhe encher com todos os bens, venha lhe encher com o Santo Espírito. Que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. É muito importante você tomar o cuidado com quem você está ouvindo, a quem você está dando ouvidos. Tem pessoas que se desmotivam, tem pessoas que se desviam porque estão dando ouvidos a quem não deve dar. A palavra nos ensina que nós temos que provar os espíritos. Nós temos que provar e não dar ouvidos, não crer em todo espírito. Está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 4. Então, deixa eu até ler para você aqui, pois está escrito da seguinte forma: Amados, não creais em todo espírito. Tem pessoas que creem em tudo que dizem para ela. E isso faz com que a pessoa perca o foco. Isso muitas vezes desvia a pessoa do plano de Deus para a vida dela. Deus falou para Josué do cuidado que ele devia ter de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés havia dado a ele. Deus havia dado o plano da vitória para Moisés. Ali nos 10 mandamentos, nas direções que Deus deu a Moisés, quando estava em comunhão com Deus ali no monte, Deus mostrou o plano. Deus mostrou ali as direções que o povo devia seguir para terem êxito, para chegarem ao lugar que Deus havia preparado para eles, que era a terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel. Mas nós vemos que, infelizmente, o povo deixou de dar ouvidos à voz de Deus, deixou de crer no Espírito de Deus para crer em outros espíritos, para crer em espíritos falsos, em espíritos mentirosos, em espíritos enganadores. E este mundo está cheio de espíritos enganadores. Este mundo está cheio de pessoas mal intencionadas, de pessoas que dizem que Deus está falando através delas, que Deus mandou falar quando Deus não mandou falar nada. Então você deve tomar cuidado, porque também está cheio de falsos profetas neste mundo. A própria palavra diz, aqui nesse mesmo versículo: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Você tem que provar, você tem que examinar se a pessoa que está falando com você, Deus está usando a vida dela. Se aquela pessoa realmente carrega a unção de Deus sobre a vida dela. Se ela foi ungida para estar ali falando sobre a palavra de Deus. Se ela tem o chamado, porque tem muitas pessoas, como eu disse, mal intencionadas, que querem tirar proveito da inocência dos outros, da fraqueza dos outros. No tempo dos apóstolos mesmo, surgiu um cidadão que ele queria comprar o dom de Deus para poder libertar as pessoas, né? E o apóstolo até mesmo repreendeu ele, dizendo que o dom de Deus ele não é comprado, ele não é vendido. Mas você vê, infelizmente, hoje pessoas vendendo dons espirituais, pessoas vendendo profecias, pessoas vendendo isso, vendendo aquilo. Então você tem que provar se os espíritos vêm de Deus. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. O Espírito de Deus, ele não nos dirige fora da palavra de Deus. O Espírito de Deus não fala contrário à palavra de Deus. Qualquer coisa que fale contrário à palavra de Deus, não importa quem é que esteja falando, esse Espírito não é o Espírito de Deus. Esse Espírito não é o Espírito da verdade. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Tem pessoas que se deixam levar por promessas falsas. Prometem isso, prometem aquilo. Olha, se você me der crédito, se você fizer isso para mim, se você me der isso, eu vou te dar aquilo em troca e você pode contar comigo. E a pessoa fica esperando e não recebe nada.
Porque para ganhar as pessoas, muita gente mente, engana, né? Então, nós precisamos de tomar cuidado para não sermos enganados. Quando os espias voltaram de espiar a terra, 10 espias vieram falando mentiras, vieram falando contrário ao que Deus havia falado para o povo. E nós vemos ali que, infelizmente, a maioria das pessoas deram crédito ao espírito da mentira, ao espírito do engano. Preferiram acreditar no espírito do engano, no espírito da mentira, do que no espírito de Deus, do que na palavra de Deus. Apenas Josué e Caleb ficaram firmes naquilo que Moisés havia dito. E foi isso que os levou a se destacar, os levou a tomar posse da terra prometida. Daquela geração, os únicos que tomaram posse, que entraram na terra prometida, foram Josué, Caleb e seus familiares. Porque aquela geração de 20 anos para cima, todos pereceram no deserto. Apenas os de 20 anos para baixo que entraram na terra prometida. Porque deram ouvidos ao espírito do engano, ao espírito do desvio, ao espírito da rebeldia, ao espírito do erro. Então não dê ouvidos ao espírito do erro. O espírito do erro quer tirar você do propósito de Deus, quer tirar você do plano de Deus para a sua vida. Tentou tirar o próprio Senhor Jesus. E quando esse espírito quer tirar uma pessoa do caminho, ele não oferece coisas ruins aparentemente, não. Ele oferece realmente aquilo que a pessoa mais está necessitando, o que a pessoa mais está precisando. Só que não é a verdade, é de maneira falsificada. É de maneira em que a pessoa ela vai ter que pegar atalhos, ela vai ter, né, que cortar caminho. E nesse negócio de pegar atalhos e cortar caminho, a pessoa pode se arrebentar toda. O diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, ele veio mesmo para recuperar o reino que Adão havia entregue nas mãos de Satanás. Mas não dessa maneira. A maneira que o Pai queria que ele recuperasse era através da crucificação, do sacrifício, da obra redentora no Calvário. Mas veja o diabo querendo fazer Jesus cortar caminho, querendo oferecer um caminho mais fácil para Jesus. Cuidado com o caminho mais fácil. A porta é estreita e o caminho é apertado. Esse negócio de porta larga, esse negócio de atalho, de facilidade, você deve vigiar, você deve tomar cuidado, porque você pode estar entrando numa furada sem perceber. Você pode estar se desviando, se deixando guiar por um espírito de engano sem perceber. A maneira de não errar é você examinar, como diz a palavra, você examinar, provar se os espíritos vêm de Deus. É você não crer em todo o espírito, mas ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas. É o que a palavra ensina. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tiver esse cuidado, você não será enganado. Você não fará como muitos têm feito, você não tropeçará. Os falsos profetas, porque diz a palavra que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esses falsos profetas que têm se levantado não irão te enganar, não irão te seduzir. Quero fazer uma oração por você, para que Deus te ajude a ouvir o Espírito da verdade. O Espírito Santo, o Consolador, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de todas as palavras que o Senhor tem nos falado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essa pessoa e pedir que o Senhor não deixe ela ser enganada por nenhum espírito maligno, por nenhum espírito enganador, mas que ela aprenda a provar, meu Deus, se os espíritos vêm do Senhor. Pois nem todos que falam a tua palavra, que abrem a boca para falar do nome de Deus, para falar do nome de Jesus, realmente estão sendo usados pelo Senhor. Oh, meu Deus, eu oro pela pessoa que se desmotivou, a pessoa que desviou, a pessoa que retrocedeu ou que está desviando, se desmotivando, porque deixou de ouvir a tua voz.
Deixou de ouvir o teu espírito para ouvir outras vozes, para ouvir outros espíritos. E agora está cheia de confusão, de perturbações, de tristezas, de desânimos. Oh, mas eu te peço, Pai, toca nessa pessoa e arranque esse mal. Arranque esse espírito de engano, esse espírito de tristeza, de desânimo, de medo, e enche essa pessoa com o teu espírito, ó Pai. E que o teu bom espírito venha guiá-la por um bom caminho, pelo caminho da paz, pelo caminho que é Jesus, pelo caminho que vai levá-la a ti, Senhor, vai levá-la ao céu, vai levá-la a desfrutar de todas as tuas bênçãos, promessas e vida com abundância. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você fique na palavra de Deus, que você fique na verdade, pois só a verdade de Deus, não é a verdade que as pessoas inventam aí fora, não. Que esse mundo agora, né, cada um tem a sua verdade, mas não é a verdade desse mundo. É a verdade escrita no Evangelho. É a verdade escrita de Gênesis a Apocalipse. Não existe outra verdade além de Jesus. Outras verdades que os homens inventam é espírito enganador, é espírito opressor, é espírito de confusão. E se você acreditar, você vai se perder como eles estão perdidos e levando muitos à perdição. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família, conserve você, os seus filhos e a sua família no bom caminho que é Jesus.